Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai estar falando aqui sobre o Hook Use State. Eu vou estar trazendo aqui para vocês o conceito do Hook Use State. Vou trazer também alguns exemplos. E basicamente, né, antes de eu falar, né, sobre o Hook Use State, eu quero explicar para vocês o que é um hook. Que no React a gente tem, né, o React Hooks, que são vários hooks que performam ações diferentes. E o hook ele nada mais é do que uma função que a gente reutiliza, né? Ele performa ali alguma ação e ao invés da gente estar ali, ter que ficar redigitando ali a mesma função para performar a mesma ação, o pessoal lá do React criou, né, os hooks, que são essas funções que são muito usadas e que a gente só usa ali o hook, e aí esse hook ele vai trazer para a gente mais essa praticidade aqui na hora de montar as nossas aplicações. Então, nas aulas passadas, a gente entendeu o que é o sistema de props, né, de propriedades, que é um sistema que a gente transfere dados de uma componente parent, né, de um componente pai, para uma componente filha, né, um componente child. E o sistema de state, o use state, né, o use state hook, ele é um sistema que ele vai assistir um dado que irá mudar com o passar do tempo. E quando esse dado mudar, nossa componente inteira será renderizada novamente para que a alteração seja mostrada na tela. Então, só com essa breve introdução aí, a gente já pode ver que o use state hook, ele é um hook mais ligado para a área visual, né? É alguma alteração em algum dado que a gente quer mostrar essa alteração para o usuário, beleza? Então, nos exemplos aqui a gente vai conseguir ver isso melhor. Então, vindo aqui no VS Code, a gente tem aqui, né, a aplicação que a gente desenvolveu na aula passada, né, esse código aqui, que são das componentes reutilizáveis, né, que são esse arquivo CR e esse arquivo imagem. E como essa aula aqui é sobre o Hook Use State, né, como é de costume aqui do curso, eu vou criar uma nova tela, criar um novo botão aqui na nossa tela inicial, para a gente ser navegado para essa nova tela, para a gente começar a desenvolver as aulas o conteúdo desse curso. Então, como é de costume eu fazer isso, né, eu vou estar acelerando aí o vídeo. Então, o que eu fiz aqui, né, foi criar esse novo arquivo aqui, state.js, mencionei lá no app.js e criei um novo botão no nosso arquivo tela inicial. Então, clicando aqui, né, no state, a gente é navegado para essa tela, né, que a gente só tem aqui um texto, o texto escrito state, e aqui a gente já vai começar a desenvolver o exemplo dessa aula. Então, eu tenho aqui um slide que ele mostra, né, o que a gente vai estar fazendo aqui nessa aula. A gente vai estar criando um contador, né? Esse contador a gente vai ter um botão para aumentar e para diminuir o valor desse contador. E a gente vai perceber nesse exemplo bem simples como que o Hook Use State funciona e o quão importante ele é para as nossas aplicações. Então, voltando aqui no VS Code, eu vou importar aqui, né, o botão. Então, aqui a gente tem, né, a componente button. Eu tenho esse texto, eu vou deixar ele aqui, eu vou usar ele, né? Então eu vou deixar ele aqui e eu vou criar aqui esse contador de uma forma bem simples e intuitiva para quem já tem aí uma ideia de programação, que eu tenho certeza que você que está assistindo já tem essa ideia. Então o que eu vou fazer é criar uma variável, né? Eu vou criar essa variável usando o let. Então eu vou deixar o let valor, vou criar essa variável valor, né? Ela é igual a zero. E eu vou mencionar ela aqui dentro desse nosso texto, né? Usando aqui as chaves. Eu vou mencionar a variável aqui, né? Dentro do nosso texto. E aqui abaixo eu vou criar os botões, né? Então eu vou ter dois botões. Então, o que eu fiz aqui, né, foi criar esses dois botões. Lá a gente tem, né, a aula de botões. Então, o que eu fiz aqui é basicamente definir o título e na propriedade onPress, né, do botão, ou seja, quando a gente pressionar o botão, a gente vai executar essa função. A gente vai incrementar, né, uma unidade aqui na nossa variável valor. E eu vou também escrever no console essa variável valor para a gente conseguir ver, né, que ela vai estar realmente mudando. E da mesma forma no botão diminuir, só que aqui ele vai diminuir, né, esse menos igual, ele é o operador que vai diminuir uma unidade aqui dessa nossa variável valor. Beleza? Então, aqui na nossa aplicação, eu vou aplicar um estilo aqui nesse nosso texto. Então, né, criei aqui esse estilo, né, o estilo texto, e eu criei aqui, aumentei o tamanho da fonte e alinhei esse nosso texto no centro para ficar aqui mais visível para a gente.
Então eu vou abrir aqui o nosso terminal, beleza? Então quando eu pressionar o botão, por exemplo, aumentar, a gente vê que no nosso terminal a gente tem ali o valor 1. Se eu pressiono mais vezes, a gente vê que isso está aumentando, né? Ou seja, a nossa variável valor, ela está sendo aumentada, né? Ela está aumentando o valor dela, mas a gente pode ver que aqui no aplicativo, né, no valor que está sendo mostrado, a gente não teve nenhuma alteração. E no diminuir da mesma forma, né? Eu vou clicando em diminuir, a gente vê, né, que os números chegam a ficar negativos aqui no console, mas a gente continua tendo zero aqui no nosso aplicativo. E isso, né, porque a gente não está fazendo o gerenciamento do estado. O valor ele está sendo alterado, mas a nossa aplicação ela não está sendo renderizada novamente para mostrar essa alteração na tela. Então, para isso, a gente vai usar aqui o hook useState, né? Então, eu vou importar ele aqui do React. A gente importa ele aqui usando ou as chaves, né? As chaves escrito useState, ou então a gente pode acessar usando esse próprio React, né? O react.useState. Então, aqui a anotação para criar, né, essa nossa variável de estado, a gente vai usar o const, a gente vai criar uma lista, né? Na verdade, isso aqui ele é meio que um destructoring, porque o useState, né, o useState aqui ele é uma função, né, que ele recebe como argumento um valor inicial, ou seja, o valor que a gente quer que ele seja definido ali por padrão, né, por início, o valor inicial, que eu posso passar aqui, por exemplo, zero, e ele vai retornar uma lista. Então eu vou usar o const aqui, vou chamar isso aqui vou chamar aqui de state, beleza? Então eu vou dar aqui um console.log, console.log state, beleza? Se eu salvo isso aqui e olho aqui no console, a gente vê que foi retornado aqui um array, né, uma lista, com um valor, o valor zero, né, que é o valor inicial, que a gente definiu zero, e uma função. Então a gente pode usar o destructoring, né, com a lista, não é objeto não, uma lista, e eu vou chamar, eu vou dar um nome para esse valor inicial, eu vou chamar ele de valor, né, a gente definiu aqui como valor já, e essa função que altera o valor, né, a gente tem um padrão na comunidade que a gente usa o set, né, o nome set, e na frente a gente já usa o nome da primeira variável que a gente definiu. Então aqui vai ficar o set valor. Tranquilo? Então, se você não sabe, né, o que é destruct, eu vou deixar aí na descrição, né, como que isso aí funciona, mas é basicamente isso que está acontecendo, né? Ele retorna uma lista e a gente já está nomeando, extraindo esses elementos dessa lista, e nomeando eles aqui com esses nomes, tranquilo? Então eu vou apagar aqui essa variável valor que a gente tem criado usando o let, né? A gente não precisa disso aqui mais, esse console log também. E a forma que isso aqui funciona é que o valor, né, esse primeiro nome que a gente definiu, né, que nesse caso é valor, ele é uma variável somente de leitura, tranquilo? A gente só vai conseguir fazer a leitura desse valor. E o set valor, ele é uma função e sempre que a gente quiser alterar o valor, né, dessa nossa variável, a gente vai usar essa função, né? Eu nunca posso fazer igual eu estava fazendo antes, por exemplo, o valor ele vai receber, né, ele vai receber, aumentar, por exemplo, uma unidade. Eu não posso fazer isso. Ele vai resultar em um erro porque esse valor é somente de leitura. Então, para mim conseguir alterar esse valor, eu tenho que usar o set valor, né, que é a nossa função, e eu vou definir aqui o valor que eu quero alterar. Eu posso colocar, por exemplo, 10, é, ou, por exemplo, valor mais um, certo? Valor mais um, né? Para a gente conseguir estar fazendo a alteração nessa nossa variável valor. Então, eu vou aplicar esse conceito aqui nos nossos botões. Então, deixa eu tirar aqui o terminal. O nosso botão, né, quando ele for pressionado, eu vou usar o set valor, valor mais um. Né? Eu não posso usar aqui o mais igual, porque o valor ele é somente de leitura, eu não consigo adicionar um valor a ele. Então, vai ser valor mais um. E aqui embaixo, né, no botão de diminuir, vai ser valor menos um. Beleza? Então, salvando isso aqui, eu vou deixar aqui o console log para a gente conseguir ver. Eu vou abrir aqui o console. Então, quando eu pressionar o botão de aumentar, a gente vê que o valor está sendo alterado. A gente tem uma alteração
nesse valor, e a gente tem também essa alteração na tela, né? Estava 0, que eu clico em aumentar, ele vai para 2, 3, 4, e a gente vê que no console aqui também a gente tem esses números sendo alterados. E a gente pode ver também, né, uma diferença aqui nesses valores, porque aqui no console a gente tem sempre, ele está sempre escrevendo no console um valor anterior, né, o valor antigo. Porque a gente percebe, né, que quando a gente tem esse set valor, né, a gente altera o valor, ele executa primeiro as funções que devem ser executadas, ou seja, nesse bloco aqui de pressionar, ele vai executar aqui o console log, e depois que ele vai, assim, depois que ele vai executar esse set valor para ele recarregar, né, renderizar novamente a tela. Então, esse é o exemplo que eu queria trazer aqui para você, né, a gente for clicando aqui em diminuir, os números vão diminuindo, ficam negativos, e assim, esse é um exemplo clássico de controle, né, e alteração e gerenciamento do estado da nossa aplicação. E eu vou trazer, né, no próximo vídeo, eu vou trazer aqui um exemplo usando o text input, que é a entrada de texto, né, que é quando o usuário vai digitar um texto na nossa aplicação. A gente tem também que fazer esse controle e gerenciamento do estado. Então, na próxima aula eu vou estar trabalhando com isso. Tranquilo? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.